Olá, bom dia a todas e bom dia a todos. Vamos agora para a nossa segunda videoaula, relativamente ao segundo ponto deste nosso primeiro módulo. Vamos agora focar-nos na consulta prévia. Consulta prévia é quando a entidade adjudicante, vamos ao número 112 do artigo, ao artigo 112, número 1 do Código dos Contratos Públicos, a consulta prévia é quando a entidade adjudicante convida pelo menos três entidades a apresentar propostas. Reparem, algo que também surge muitas vezes. Pelo menos três entidades. Vocês podem apresentar ou convidar mais do que três entidades a apresentar propostas. Vocês convidam diretamente. E aqui na consulta prévia vocês podem negociar os aspectos da execução deste contrato. Se no ajuste direto a regra é que haja um preço base sempre estabelecido, não obstante, caso o critério seja o critério do preço, o critério do valor escolhido, não obstante poder haver a especificidade, mesmo no ajuste direto, o preço base ser negociável, 98% dos casos não é, na consulta prévia pressupomos que há negociação de, caso seja o critério do valor escolhido, como critério material, haja uma negociação do preço. Contudo, vocês também poderão usar uma consulta prévia em que fixam o preço base. Portanto, não há negociação quanto ao critério do valor, se for este valor a escolher. Normalmente convidam-se três entidades, mas reparem mais uma vez, convidam-se pelo menos, é o que diz a lei, é o que diz o Código de Contratos Públicos, convidam-se pelo menos três entidades. Ou seja, vocês podem convidar diretamente seis entidades, por exemplo. E porquê é que, à partida, é mais relevante e é melhor para vocês convidarem mais do que três entidades? Porque terão uma amostra maior do mercado em relação às especificidades que vocês pretendem para o fornecimento dos vossos serviços, para a compra, para a aquisição de bens e, portanto, se vocês fixarem um preço, estabelecerem ou convidarem diretamente cinco entidades, alargarão a oportunidade para que mais propostas possam surgir. Mas pode haver ajustes diretos, pode haver consultas prévias desertas, ou seja, vocês convidam e ninguém apresenta proposta? Claro que sim, como pode haver também concursos públicos desertos. O que é isto? É obviamente vocês a fixar o valor do preço base, caso usem o critério do valor, se entenderem necessário, devem sempre fazer uma análise preliminar ao mercado para perceber se o mercado vos vai apresentar propostas no preço que vocês estabelecem como preço máximo. Porque, evidentemente, reparem, se vocês lançarem uma consulta prévia com base no critério material do valor, em que vocês coloquem um preço base que não se aplica no mercado, ou que tem uma margem de lucro para a empresa que vos vai fornecer, por exemplo, os bens, muito reduzida, das duas uma. Ou essa empresa já fez muitos procedimentos de contratação pública convosco, ou então nem vai apresentar proposta, só as especificidades que tenha a contratação pública, e se a empresa for uma empresa que tenha muito que fazer, tenha muito não vai dar-se ao trabalho de apresentar uma proposta por um lucro extremamente reduzido. Portanto, há aqui uma análise prévia do mercado, uma análise preliminar que está estipulada no Código dos Contratos Públicos, que pode ser formal, com base nos contratos públicos, ou pode ser até informal através dos vossos colaboradores perceberem no mercado qual é o preço média ou através de pesquisa na internet pelo fornecimento daqueles serviços ou daqueles bens, para que vocês possam apresentar um preço base que vos, a partir da garanta que haja propostas. Porquê? Porque os princípios da contratação pública base, porque é que há contratação pública? Porque é preciso respeitar o princípio da legalidade, tudo tem que estar plasmado em lei, o que não for lei não existe. E, por outro lado, que haja uma maior abertura ao mercado, que haja uma maior abertura à concorrência, que mais agentes económicos existam e que fenómenos de pseudo-corrupção, de branqueamento de capitais,
de um mercado fechado, um mercado em oligopólio ou monopólio, sejam postos de parte. E, portanto, vocês, ao fazer consultas prévias com convidando seis empresas, ao invés das 3 obrigatórias, também estão a dar a quem vos vai reembolsar, a quem vos faz a fiscalização e a análise dos procedimentos e da correção ou não desses procedimentos, que realmente estão aqui a cumprir um princípio básico da contratação pública, que é a análise preliminar, não, peço desculpa, a abertura ao mercado. Reparem também que nós temos e devemos ter, já o fazem certamente, que todos os procedimentos de contratação pública, nomeadamente o justo direto e agora, que nos interessa, a consulta prévia, sejam feitos por meios eletrónicos. Portanto, nós temos que ter um e-mail para a contratação pública só, por exemplo, contratação pública comercial da Guarda, imaginem que vocês trabalham na Associação Empresarial e Comercial da Guarda, caso ela exista, @gmail.com. Ou seja, temos de ter um procedimento específico para isso, para a contratação pública, e na consulta prévia também, tal como o justo direto, precisamos de todos os meios serem feitos por transmissão eletrónica de dados. No máximo, aquilo que é presencial é caso uma das entidades que apresente propostas vos peça uma análise aos documentos em questão, nomeadamente ao caderno de encargos ou ao convite, uma análise mais pormenorizada, ou vos peça esclarecimentos pessoais, porque entendeu que os esclarecimentos que vocês deram enquanto júri do procedimento de consulta prévia e que enviaram por meio eletrónico de dados não foram suficientes, aí sim poderá haver a obrigação ou poderá haver a necessidade de haver uma consulta pessoal na sede da vossa instituição e deixar os documentos serem consultados pessoalmente. Caso contrário, tudo deve ser tramitado por internet, por via eletrónica e, portanto, deve ser ao máximo restringido ou a entrega pessoal dos documentos ou a entrega pessoal e o estar pessoalmente entre os técnicos de uma entidade, a entidade adjudicante e da entidade que vai proporcionar ou prestar aqueles serviços para garantir o máximo de concorrência, o máximo de desburocratização, simplicidade e abertura do procedimento, portanto não haver nunca nada a esconder. Dito isto, vamos passar para a frente. E o passar para a frente significa que vos alerto para a necessidade de irmos ao Código de Contratos Públicos, nomeadamente ao artigo 128 e seguintes do Código dos Contratos Públicos. E reparem, aqui no âmbito da consulta prévia, importa que nós tenhamos esta questão a nível do artigo 112, 113, 114 e por aí fora, ou seja, ao elaborarmos as peças processuais, nomeadamente o convite e principalmente aqui o caderno de encargos, nós temos no Código dos Contratos Públicos claramente aquilo que é preciso ser preenchido. E, portanto, vocês o que devem fazer é ir ao Código de Contratos Públicos, devem usar a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. Porquê? Porque é uma base de dados que tem a legislação atualizadíssima, é muito fácil procurar o conteúdo que nós queiramos e, portanto, vocês ao pesquisar qualquer legislação que seja, e neste caso contratação pública no Google, vocês devem colocar, por exemplo, consulta prévia, PGDL, que é Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, artigo, o que vos vai remeter diretamente para este site da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa. Em relação à consulta prévia, devem ter muita atenção em que no convite, e também é uma forma de corte aos reembolsos, a apresentação do convite é isso mesmo, ou seja, serve unicamente para dizer o que é que será, o que é alvo de convite, qual o prazo para a apresentação de propostas, portanto,
e não deve ter nenhuma especificação técnica, ou seja, a informação que é do caderno de encargos, onde estão as especificações técnicas que vêm a contratar, deve estar no caderno de encargos. No convite, não deve estar qualquer tipo de especificação técnica. E, portanto, o convite é uma peça processual muito mais simples do que o caderno de encargos. Eu vou-vos pedir para fazerem peças processuais, para que depois nós, e depois eu até vos remeto mais tarde, não vos remeto agora, porque senão vocês basicamente já tinham as coisas feitas e, portanto, não interessa isso, para que vocês redijam as vossas próprias peças processuais na contratação pública, tendo que devem ir ao Código dos Contratos Públicos e cumprir até arriscar com uma caneta se no convite estão todos os dados que são necessários no caderno de encargos também estão todos os dados que são necessários, tendo sempre em atenção que vocês devem, ao máximo, especificar e fundamentar principalmente o caderno de encargos. Atenção, que é uma questão que eu também vos coloco, que é, mas vocês lançaram uma consulta prévia durante 3 anos, que é o prazo que nós devemos lançar o procedimento, como já aqui falámos, e depois, além disso, vocês estabeleceram como critério o preço base, e, portanto, o preço base era de 60 mil euros, nós podemos ir até na contratação de bens e serviços de 75 mil euros, mas vocês têm 2 propostas de 60 mil euros pelos mesmos produtos, ou pelos mesmos serviços. Vamos simplificar pelos mesmos produtos. Como é que vocês resolvem isto? É que vocês resolvem isto, a forma de resolver isto é, efetivamente, vocês terão que adjudicar estas 2 propostas, o júri do procedimento constituído sempre em número ímpar para que, de 3, de 5, para poder haver o voto de vencido, ou seja, para que haja aqui critérios de empate, vocês devem sempre, nos juros do procedimento, colocar alguém externo à vossa entidade. Porquê? Porque senão parece que já está tudo organizado entre vós, e o júri do procedimento é só composto por técnicos da mesma entidade, o que não mostra aqui transparência. E, portanto, sempre possível vocês tenham alguém no júri do procedimento, até o presidente do júri, que seja fora da vossa entidade. Mas voltando ao que estávamos a dizer, o que é que vocês terão que fazer? Terão que fazer um sorteio, porque têm duas propostas pelo mesmo valor, cumprindo os mesmos requisitos. E reparem, vocês convidam, vocês na vossa associação, na vossa entidade, vocês fazem o sorteio, notificam por meios eletrónicos para a comparência no dia X, as entidades que apresentaram a proposta vão lá e façam um sorteio, dentro de um saco estão as 3 bolas, mostra-se 3 bolas, houve 3 entidades que foram convidadas e que apresentaram proposta, e portanto saiu aquela bola que vai ganhar o sorteio, que vai ser adjudicado. Imaginem neste caso que até temos 3 entidades, que foram só 3 entidades convidadas, foram 3 entidades que apresentaram proposta, essas 3 entidades apresentaram o mesmo preço base. Ok, por sorteio ganhou aquela entidade, tudo bem. Mas reparem o que é que as outras entidades sentirão. Isto é uma sorte. E vocês, enquanto instituição, enquanto entidade adjudicante, não ficam bem na fotografia, como costuma dizer. Portanto, vocês na consulta prévia, em qualquer consulta prévia, devem ter um critério principal que é obrigatório, que é o critério do valor, mas devem especificar, reparem neste pequeno, grande pormenor, no caderno de encargos, que este procedimento é feito pelo critério material do valor, mas em casos de empate, o critério secundário será, por exemplo, da proximidade da empresa à entidade adjudicante. E, portanto, já tem aqui maior fundamentação para que seja escolhida aquela empresa e não outra empresa, o que vos traz também muito mais segurança jurídica a vocês, porque obviamente, reparem, as vossas decisões enquanto entidade adjudicante podem ser impugnadas primeiramente internamente, junto de vós, mas depois serão impugnadas ou podem ser impugnadas judicialmente, o que faz com que o procedimento deixe de ter validade, o que fazem que vocês tenham que restituir eventualmente dinheiro que já tenham recebido, ou que faz eventualmente, se o procedimento a nível administrativo, nos tribunais administrativos e fiscais for considerado que foi ilegal, vocês, enquanto entidade adjudicante,
tenham que indemnizar a empresa que não ganhou o procedimento, mas que apresentou a proposta. E, portanto, reparem, ainda têm prejuízo sobre este procedimento. E, portanto, vejam também a contratação pública no sentido também de se protegerem enquanto entidades adjudicantes. E, portanto, fundamentação máxima, abertura ao mercado máxima, consulta prévia. Atenção sempre também à regra dos 3 anos, o artigo 113. Ou seja, vocês, fazendo um procedimento de consulta prévia com esta entidade, não poderão depois, a seguir, contratar os mesmos serviços, passados estes 3 anos, ou seja, o ano económico em curso e os 2 subsequentes, à mesma entidade. E, portanto, lá está. Indo um bocadinho atrás no raciocínio. Façam consultas prévias, abarcando os 3 anos e tentando abarcar também o máximo de valor possível. Olhando a barreira dos 75.000 euros, porque se vocês não usarem esse valor, muito bem. Mas se não, têm sempre liquidez para usar esse valor e naqueles 3 anos estão a englobar os produtos ou os serviços que vocês entendem que abrem ao mercado e que escolheram aquelas empresas específicas, porque entendem que são aquelas que vos dão mais garantias, sem haver uma abertura total ao mercado, porque a abertura total ao mercado será depois, será num procedimento de concurso público, mas que vos garanta o máximo de garantias, de solidez financeira e de boa prestação de serviços, da aquisição de bens ou no caso, empreitadas de obras públicas, com limiares superiores de despesa, claramente, mas tenham em conta esses valores e essas questões. E tenham em conta também, para que não vos aconteça esta questão de terem que sortear qual a empresa das 3, 4, 5 que foram convidadas que vocês vão adjudicar o procedimento, colocar o critério também secundário. Atenção também que, no caso de nós estarmos a fazer contratação pública com organismos públicos também, porque a contratação pública não é só nós, entidades adjudicantes, com organismos privados, atenção que nos documentos de habilitação, o que são os documentos de habilitação? Antes da fase final do contrato, temos que ter a garantia que aquela empresa ou aquele organismo público pode contratualizar connosco, pode nos prestar aqueles bens, aqueles serviços, pode-nos fazer aquela obra pública, além da certidão de não dívida, a segurança social, as finanças, também a questão de autorização de despesa já estar aprovada por parte do organismo público, para depois não haver qualquer tipo de problema a vocês a receber esse dinheiro. Também podem no caderno, podem no procedimento, não vos aconselho, mas também podem fazê-lo, o pagamento ser fracionado. Isto tem que estar no contrato, mas também pode ser fracionado. E, portanto, não aconselho a fazer, porque aconselho, sempre que possível, a entrega do bem ao pagamento. O bem tem as suas garantias gerais, portanto, o bem tem que estar em funcionamento. Estamos empreitada de obras públicas, acaba o serviço, vocês como entidade adjudicante, acaba a empreitada, acaba a realização, pagam então tudo por inteiro. Claro que interessa mais a quem vai fazer-vos a empreitada de obras públicas para receber fracionado, mas isso é uma questão a vocês verem e a colocarem no procedimento. Porquê? Porque senão eles podem estar a atrasar a obra, ser mais atrasada, mas vocês já entregaram grande parte do dinheiro. Portanto, se essa maior parte do dinheiro que for retida para a conclusão da obra, melhor para vós, porque vão mostrar ou vão fazer com que do outro lado, quem está a fazer a obra, tenta ao máximo cumprir o prazo de execução que foi estipulado. Bom trabalho.